A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? É com muita alegria que recebo vocês hoje para mais um dia no nosso propósito de 66 dias em Isaías. Hoje chegamos ao 44º dia da nossa caminhada. E se essa é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. E se você já vem caminhando conosco, muito obrigada por permanecer neste propósito. Um capítulo por dia, uma descoberta de cada vez, e a palavra de Deus encontrando cada vez mais espaço dentro de nós. Você já percebeu como, quando estamos inseguros, podemos começar a confiar demais em coisas que não conseguem realmente nos sustentar? Pois muito bem, ontem, no capítulo 43 de Isaías, Deus nos lembrou ao seu povo: eu estou com você, mesmo durante a travessia ou até mesmo o deserto da sua vida. Hoje, em Isaías 44, nós vamos fazer perguntas muito práticas sobre confiança. Porque existe uma diferença entre usar alguma coisa e totalmente depender dela. Nós precisamos de pessoas, precisamos trabalhar, administrar dinheiro, fazemos planos. Tudo isso faz parte da vida. Até mesmo no trabalho. Se você é um chefe ou um líder, você precisa de pessoas para desenvolver. Mas essas pessoas você não as cria. O problema começa quando alguma dessas coisas passa a ocupar o lugar onde deveria estar na confiança de Deus. E é às vezes isso que acontece sem perceber. Por isso, durante a leitura de hoje, guarde esta pergunta: em que estou colocando uma confiança que deveria pertencer a Deus? Depois dessa leitura, nós vamos voltar a ela. E também vamos retirar deste capítulo 3 direcionamentos muito simples para a nossa caminhada. Mas não vamos responder esta pergunta agora. Respire fundo, acalme o seu coração e vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 44 do livro de Isaías. Se a sua Bíblia não for na versão NVT, não tem problema, basta apenas me acompanhar. O importante é nós caminharmos juntos através da palavra de Deus. Isaías 44. Agora ouça-me, meu servo Jacó, Israel, meu escolhido. Ó Senhor, que criou e que o ajuda e diz: não tema, ó Jacó, meu servo, ó querido Israel, meu escolhido, pois eu derramarei água para matar sua sede e regar seus campos secos. Derramarei meu espírito sobre os seus descendentes e minha bênção sobre as suas futuras nações. Eles crescerão como um capim regado, como salgueiros à beira do rio. Alguns afirmarão: pertenço ao Senhor. Outros dirão: sou descendente de Jacó. Alguns escreverão nas mãos o nome do Senhor e tomarão para si o nome de Israel. A insensatez da idolatria. Assim diz o Senhor, Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e o último, não há outro Deus. Quem é semelhante a mim? Que se apresente à minha frente, que faça o que fiz desde os tempos antigos, quando estabeleci um povo e anunciei seu futuro. Não tremam e não tenham medo. Acaso eu lhes anunciei meus propósitos há muito tempo? Vocês são as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não. Não há nenhuma ou outra rocha nenhuma sequer. Como são tolos os que fabricam os ídolos! Esses objetos que tanto estimam não têm algum valor. Os que adoram ídolos não sabem disso, por isso são envergonhados. Quem senão um tolo faria o seu próprio Deus, um ídolo que quem nada pode ajudá-lo? Todos adoram ídolos serão envergonhados, bem como todos estes artesãos, simples mortais que dizem capazes de fazer um Deus. Ainda que unam forças, estarão unidos em terror e vergonha. O ferreiro trabalha na forja para criar uma ferramenta afiada, martela e modela com toda a força. De tanto trabalhar, sente fome e fraqueza, fica sedento e desfalece. O escultor, por sua vez, mede um bloco de madeira e nele desenha um esboço. Trabalha com cinzel e plaina e entalha a imagem de uma pessoa e dá à imagem a beleza humana e a coloca num pequeno santuário. Corta cedros, escolhe cipreste de carvalho,
Planta um pinheiro no bosque para que a chuva o faça crescer. Então, usa parte da madeira para fazer fogo e com ele se aquece e assa o pão. Depois, pega o que resta e faz para si um deus para adorar. Faz um ídolo que se curva diante dele. Queima parte da árvore para assar a carne, come e se mantém aquecido. Que o fogo bom, diz. Já não sinto frio, então pega o que resta e faz o seu Deus com o ídolo esculpido, curva-se diante dele e o adora. Ora, e ele diz: livra-me, pois tu és meu Deus. Quanta estupidez e ignorância! Seus olhos estão fechados e ele não consegue ver. Sua mente está fechada e não consegue compreender. Aquele que fez o ídolo não para e pensa: queimei metade da madeira para me aquecer e para assar pão e a carne. Como é possível o restante ser um Deus? Vou me curvar para adorar um pedaço de madeira? Tal pessoa se alimenta de cinzas e engana a si mesma? Confia em algo em que nada pode ajudá-la? No entanto, não é capaz de perguntar: será que o ídolo que eu tenho nas mãos não é de mentira? Restauração para Jerusalém. Preste atenção, Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu sou o Senhor. O formei e não me esquecerei de você. Afastei seus pecados para longe como uma nuvem, dispersei suas maldades como névoa da manhã. Volte para mim, pois paguei o preço pelo seu resgate. Cantem, ó céus, pois o Senhor fez esta maravilha. Gritem de alegria, ó profundezas da terra. Irrompam os cânticos, ó montes, bosques e todas as árvores, pois o Senhor resgatou Jacó e é glorificado em Israel. Assim diz o Senhor: eu sou Redentor e Criador. Eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas sozinho, estendi os céus. Quem estava comigo quando criei a terra? Mostro que os falsos profetas são mentirosos e faço os adivinhos parecerem tolos. Faço os sábios errarem suas previsões e assim provo que são insensatos. Mas cumpro as previsões de meus profetas. Por meio deles, digo a Jerusalém: este lugar voltará a ser habitado, e as cidades de Judá. Vocês serão reconstruídas. Restaurarei todas as suas ruínas. Quando eu falar aos rios sequem, eles secarão. Quando eu disser a respeito de Ciro, ele é meu pastor, ele certamente fará tudo o que eu quiser. Ele dirá: reconstruam Jerusalém, e ordenará: restaurem o templo. Jesus está aqui de novo. Deus está aqui presente. Ele está nos chamando a atenção para coisas que não são reais. Mas nós, seres humanos, somos tolos. Continuamos errando. Nem tudo é o ver para crer. Crer tem que ser superior a isso. Que leitura, né? Mas antes dessa leitura, nós deixamos uma pergunta para ser respondida. Em que estou colocando uma confiança que deveria pertencer apenas a Deus? No capítulo 44 de Isaías, começa com Deus lembrando ao seu povo que eles eram, a quem eles pertenciam. E eles já haviam sido escolhidos, porque eles pertenciam ao Senhor. E Deus promete derramar água sobre a terra seca e seu espírito sobre os seus descendentes. Ou seja, antes mesmo de corrigir o povo, Deus lembra: vocês são meus, vocês me pertencem e eu pertenço a vocês. Mas depois o capítulo mostra algo quase que absurdo. Um homem corta uma árvore, usa parte da madeira para fazer o fogo, se aquece, se esquenta, fica quentinho, prepara a sua comida que o alimenta, que lhe dá sustância, e com o restante ele faz um Deus? Um Deus sem valor? A gente jamais iria quebrar Deus no meio. Deus se ajoelha diante daquilo? Não, jamais. Depois o homem vai se ajoelhar diante daquilo que ele mesmo construiu e pede: salva-me. Então, depois que derrubou uma árvore, assou carne, fez comida, se aqueceu no inverno, ainda vai pedir para aquela árvore que derrubou para salvá-lo? Parece muito estranho, não é mesmo? Talvez essa pergunta ela nos faça pensar e também fazer algo totalmente diferente. Talvez nós não fabriquemos uma imagem de madeira. Nos dias de hoje,
Os ídolos são outros. Um celular, um jogo, outras coisas, dinheiro. Talvez não brinquemos com a imagem de madeira, mas podemos colocar a nossa segurança no dinheiro, no controle, na opinião de alguém, no trabalho, numa pessoa, numa posição. O problema não está necessariamente nestas coisas. O problema é esperar que elas façam aquilo que somente Deus pode fazer. Sabe aqueles celebrities? Eles também são ídolos, mas somente Deus é Deus. E esse era o erro do povo. Trocar o Criador por algo que foi criado pelo homem. E por quê? Porque aquilo que podemos ver e controlar parece, por alguns momentos, mais seguro. É aquela questão do ver para crer. Não. Se você tem fé, creia. Não é preciso ver. Mas no capítulo de Isaías 44, nos mostrou a consequência daquilo que eles criaram que não conseguia falar, não conseguia enxergar, nem muito menos salvar. E aos poucos o coração se tornava incapaz de perceber o absurdo daquela confiança. Esse é realmente o perigo. Quando confiamos demais em alguma coisa, podemos acabar presos justamente ao que pensávamos, no que nos daria totalmente confiança e segurança. Então Deus chama o seu povo de volta. Não como uma frase de rejeição, mas como uma lembrança. Não me esquecerei de você. E depois vem logo outro mais bonito. Deus diz que apagou as transgressões do povo, seus pecados, e o chama: volta para mim. Percebeu? A correção ela não termina com o erro, pois Deus sempre mostra o caminho de volta. Mostra exatamente isso, que esses ídolos não podem salvar você. Essas celebridades, os celulares, as coisas que a gente toca, elas não nos salvam. Mas também diz: eu posso te salvar. Deus fala: vem para mim. Eu cuido de você, eu posso te salvar, volta. Talvez essa seja a mensagem que Isaías 44 trouxe para nós. Deus não está tentando apenas retirar algo das nossas mãos. Ao contrário, Ele está tentando nos lembrar aonde existe segurança de verdade. Por isso, quero deixar 3 direcionamentos muito simples. O primeiro: observe aonde está a sua segurança. Pergunte com sinceridade: o que se eu perder hoje faria eu me sentir perdido no mundo? A resposta talvez revele aonde o seu coração está se apoiando. E leve isso a Deus. Apresente isso a Ele. Ele vai te mostrar direcionamento. O segundo direcionamento é este: use os recursos sem transformá-los em fundamento. Lembre-se que fundamento é Deus. Trabalho é importante, dinheiro é necessário, pessoas são preciosas na nossa vida, mas nenhuma dessas coisas foram criadas para ocupar o lugar do Abba Pai. Receba, cuide e principalmente seja grato, mas não adore aquilo que não deveria apenas servir, ok? O terceiro e último direcionamento para o dia de hoje é: quando perceber que se afastou, volte para Deus. Deus não disse ao seu povo: vocês erraram, acabou, vai deixar de existir. Não. Ele diz: volta para mim. Talvez hoje você perceba que alguma coisa ocupou espaço demais no seu coração. Então pare e pense, e não precisa esconder. Reconheça e volte para o Senhor, porque Ele está de braços abertos para te receber. Pois aquilo que Deus colocou nas nossas mãos nunca deve ocupar o lugar de Deus nos nossos corações. E por isso a palavra mais adequada para o dia de hoje é dependência. Se essa palavra encontrou lugar no seu coração, escreva nos comentários a seguinte frase: Senhor, a minha confiança está em Ti. Não significa que vamos precisar de pessoas ou recursos, significa apenas que precisamos e sabemos aonde está o nosso fundamento. E talvez o comentário que vocês coloquem na caixinha de comentários vai ajudar outras pessoas a reorganizar aquilo que tem colocado a confiança, principalmente depositando sua fé em ídolos. Olha lá, você pode estar sempre ajudando alguém. O versículo para o dia de hoje é Isaías 44, 22. Apaguei seus pecados como uma nuvem, dispersarei suas ofensas como a neblina da manhã. Volte para mim, pois eu paguei o preço para libertá-lo. Meus irmãos, muito obrigado por caminhar comigo mais um dia neste propósito. Hoje a palavra nos fez uma pergunta importante: aonde está a nossa confiança? E também nos lembrou que quando percebemos que nos afastamos de Deus, ainda existe um caminho para poder voltar.
Amanhã nós vamos abrir juntos Isaías no capítulo 45 e vamos encontrar um Deus maravilhoso agindo através de alguém que talvez ninguém imaginasse que ele usaria. Espero encontrar vocês aqui amanhã. E vamos permanecer firmes nesse propósito, hein? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém? Até amanhã. Tchau, tchau.